A partir de hoje, nós do Balanço Geral Alagoas vamos comemorar com vocês, com dignidade, com respeito, os 206 anos aqui de Maceió. A nossa capital tem uma história que vai muito além das páginas dos livros escolares. Nossas ruas, praças, monumentos, prédios e principalmente nosso povo traduzem esses mais de 2 séculos de desenvolvimento. E o nosso convite é para resgatarmos juntos essa bela história em uma verdadeira viagem no tempo. Põe na tela. O ano era 1815, fundação de Maceió. A vila nasceu aqui no Jaraguá. E o nome da capital deriva da palavra Maceió, que tem origem em tupi, uma língua indígena, e significa o que tapa o alagadiço. Aqui no porto existia um forte construído para evitar o comércio ilegal do pau-brasil, a maior riqueza local e do país naquela época. Já o povoado se desenvolveu ao redor de um engenho de açúcar. E é justamente daqui, onde nasceu Maceió, que a gente inicia a nossa série especial de reportagens para contar um pouco da história e mostrar como locais importantes se desenvolveram nestes 200 e... Um lugar de destaque no bairro do Jaraguá. Muitos prédios nos levam ao passado pela arquitetura das edificações. A partir do século XIX, a área experimentou o começo do desenvolvimento econômico, com diversas atividades comerciais, isso graças também à proximidade com o porto de Maceió, o que facilitava o transporte de mercadorias. Hoje a região, tombada como patrimônio histórico, ainda é comercial, mas também se transformou em palco para manifestações culturais. Muitas acontecem na Praça Dois Leões, que antes de se tornar um espaço público, foi o Jardim do Jaraguá, em 1870, um local privado. A praça só surgiu em 1905, como conta este jornalista e pesquisador da história de Maceió. A Praça Dois Leões ela já foi chamada de Jardim do Jaraguá. Tinha grades, tinha portão, tinha horário para entrar, horário para sair. Isso ali por volta de 1870 até o início do século XX. No início do século XX, esse Jardim do Jaraguá ele começou a ficar degradado, a tal ponto de ter virado um estábulo para animais. Então, com esse espaço degradado, foi feita uma revitalização desse espaço e daí surgiu a Praça Dois Leões. A praça foi batizada pelo próprio povo com o nome Dois Leões. Mas isso só aconteceu por conta de uma enorme confusão das pessoas com relação a estas duas esculturas. Esse conjunto de esculturas de 4 animais que tem aqui, que é um leão, um tigre, um javali e um lobo, eles foram trazidos da França, né, no ano de 1905, juntamente com a Estátua da Liberdade, que hoje está na frente do Museu de Imagem e Som de Alagoas. E quando veio da França para cá, ele ficava aqui na Praça Dois Leões. E aí a Praça Dois Leões ela foi inaugurada no dia 29 de abril do ano de 1906. E a princípio não recebeu esse nome Dois Leões, né? Esse nome Dois Leões, isso é até uma curiosidade para contar. Esse nome Dois Leões foi porque a população confundiu um tigre com um leão. E aí as pessoas imaginavam, bom, é a praça que tem 2 leões. E aí a população batizou por Praça Dois Leões. Mas só virou oficialmente Praça Dois Leões em 1990. Então demorou 84 anos para esse nome Dois Leões ser oficializado. E foi um nome que a população deu. Então isso é muito interessante. Contrastando com a imponência das esculturas francesas, hoje estão os abrigos improvisados das pessoas em situação de rua. A praça se tornou apenas um local de passagem, deixando de ser um espaço de convivência e lazer, como no passado. A Praça Dois Leões, ela em comparação com outras praças, principalmente as do centro de Maceió, ela está até um pouco preservada, né? Mas eu acho que falta incentivo para a população ocupar esses espaços públicos, né? E isso, em um passado recente, inclusive, a população ela ocupava muitos dos espaços públicos. As praças eram espaços de confraternização das famílias. As famílias tinham as praças de Maceió como um espaço de lazer. Esta imagem é da rua Sai Albuquerque, em 1904.
Do lado esquerdo existia um terreno vazio. 24 anos depois, em 1928, o espaço ganhou o maior e mais bonito prédio do Jaraguá, o Palacete da Associação Comercial de Maceió, que até hoje chama a atenção de quem passa por aqui. O prédio foi fundado em 1928 e foi uma história que você já contou, né, Salmo? Isso, eu já contei essa história na Maceió Antiga e tem uma curiosidade, é que o presidente Washington Luiz, ele visitou esse prédio quando ainda não tinha sido inaugurado. Tem uma foto muito emblemática dele subindo essas escadas aqui para visitar o prédio da Associação Comercial. E esse prédio, para mim, eu acho um dos mais bonitos de Maceió, né, com essas colunas que são belíssimas. Aqui também já foi sede do Poder Judiciário, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, e também tem dois museus, que é o Museu do Comércio e o Museu da Tecnologia do século XX, que vale muito a pena a população vir aqui conhecer. Eu já conheci e realmente é muito interessante. Ao andar pela Saia Albuquerque, o Salmon observa com atenção os detalhes de um tempo distante. Essa viagem por décadas remotas ele compartilha há quase 10 anos nas redes sociais. É nesta página em que o jornalista resgata e remonta a história de Maceió. Como é que começou um pouquinho essa sua vontade de relembrar o passado das regiões de Maceió? Ela começou desde a minha infância, né? Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de fotos antigas, sempre gostei muito de prédios antigos e também de história. E, ao mesmo tempo, eu era um apaixonado pela nossa cidade de Maceió. Então, a minha cabeça é um mosaico de lembranças, né? Então, eu lembro do centro, eu lembro do bairro do Farol, que eu passei a minha infância. Eu estudei no Colégio do Bom Conselho, no bairro do Bebedouro. Então, eu sempre fui uma pessoa muito nostálgica, uma pessoa muito ligada ao passado. Se Maceió já é bastante conhecida pelas belezas naturais que orgulham os filhos da terra, a história da cidade também é capaz de trazer o mesmo sentimento. Mas para isso, ela precisa ser mais divulgada e, principalmente, valorizada. Maceió não é uma cidade apenas de praia, apenas de sol, apenas de orla. Não, Maceió tem uma história linda, riquíssima, que o maceiense ele precisa conhecer essa história. Então me move isso, né? E a partir do momento que o maceiense ele conhece essa história, ele passa a ter mais orgulho, né, de ser maceiense. Aquele sentimento de pertencimento, ele tende a ser mais forte, né? Por trás de tudo sempre existe uma história a ser contada. E percorrendo este caminho, o Salmon já conheceu várias, algumas até surpreendentes e de grande importância. Eu gosto muito da passagem do imperador Dom Pedro II aqui à nossa cidade, que foi ali em 1859. Ele esteve presente na inauguração da Catedral Metropolitana. Ele ficou hospedado ali no Palacete do Barão de Jaraguá, que hoje é a Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos. E aí eu fico imaginando como era aquela Maceió do século XIX, eu fico imaginando essa passagem do imperador Dom Pedro II aqui na nossa cidade. Ali na Praça Dom Pedro II tem um monumento dedicado a uma pessoa mais antiga do Brasil, que é um monumento dedicado a Dom Pedro II, que é um busto que tem lá, e justamente para lembrar essa passagem do imperador aqui pela nossa cidade. A partir de agora, nós também vamos voltar no tempo e descobrir mais sobre outras regiões de Maceió, com a ajuda de pessoas que viveram em épocas com realidades bem diferentes das de hoje e que podem nos revelar mais sobre como era a nossa Maceió antiga.